noite. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 8, para nós lermos a partir do verso 14. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia, verso 14 do capítulo 8. Vamos ler, deixe sua Bíblia aberta para irmos acompanhando o que nos diz o texto. E certamente, num texto que nem é tão conhecido ou explorado, mas Deus tem uma palavra para nós em cada um dos textos que nós temos nas Escrituras, e com este não será diferente. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar a revista corrigida aí no telão. Assim você separará os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida. Porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim, em lugar de todo o primeiro filho que nascer, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos olhar esse texto. Hoje nós vivemos, queridos irmãos, numa época de identidades temporárias. Tem gente que não sabe o que é, ou pelo menos pensa que é uma coisa hoje e depois amanhã muda. Nós vivemos uma época que é muito estranha. Gente que um dia desse era gente, agora está se sentindo gato, cachorro, papagaio, alguma coisa. Gente que era pequeno e chamava de menino, agora é outra coisa, né? E é menino, mas agora não é mais, é menina. Era menina e depois volta a ser menino. É a menina que gosta de menino. É uma trocada grande que... Identidades temporárias. Gente que não sabe o que é, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, e parece que troca a cada 6 meses, que não sabe. Mas o pior de tudo é que essas pessoas, que às vezes não conseguem responder quem sou eu, elas também não conseguem responder para que eu vivo. Qual é o propósito da minha vida? Tem gente que diz que está a serviço de uma causa grande, mas na realidade não pertence a nada, não pertence nem a si mesmo. Veja que época estranha que nós estamos vivendo, de gente que perdeu a sua identidade, que quer fazer parte de uma coisa grande, mas não se identifica, não pertence. Esse é o problema. As pessoas querem propósito sem pertencimento, querem missão sem submissão, serviço sem senhorio. E no entanto, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que quem somos determina qual é o propósito da nossa vida. E o que somos é aquilo que Deus nos fez e aquilo que Ele nos chamou para ser. Todo ser humano quer pertencer a algo maior do que ele.
Mas o problema é que as pessoas nem sabem como realmente servir a uma grande causa. Mas eu quero louvar a Deus, porque nesta noite aqui tem um grupo grande de jovens que sabe quem são, sabem a quem pertencem, sabe o que estão fazendo, sabe para onde vão, sabe qual é o propósito da sua vida, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. O texto de Números capítulo 8 parece um simples arranjo na formação da religião de Israel, a consagração dos levitas. Parece que Moisés está só organizando o culto, mas aqui há um dos textos mais ricos da Bíblia sobre pertencimento e serviço. E nós precisamos entender qual é a ordem de Deus, qual é a sequência de Deus para a nossa vida, para o nosso chamado e para o nosso serviço a Ele. Porque não começa com serviço, começa com redenção. E hoje nós vamos entender então algo que confronta essa cultura de não pertencer ou de não saber quem é. Nós vamos entender, queridos irmãos, que nós somos comprados para pertencer e pertencemos para servir aquele que pagou o preço por nós. Olha que coisa extraordinária no texto que nós lemos. Desde o verso 14, Deus disse: você vai separar os levitas dentre o povo de Israel. Levita aqui era todo aquele que fazia parte da tribo de Levi, não é? Nós às vezes chamamos de levitas que cantam, mas os levitas faziam muito mais do que cantar. Eles cantavam, tocavam, eles ministravam, era parte do serviço deles o sacrifício, cuidar da expiação, cuidar do tabernáculo. Porém Deus vai dizer: eu escolhi os levitas no lugar dos primogênitos, porque todo primogênito é meu. E aí o pano de fundo aqui é Êxodo capítulo 12, quando Deus está para tirar o povo do Egito. Deus dá uma ordem. Naquela noite Deus disse: eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto de homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas ele disse assim: na casa em que tiver sangue, o sangue vos será por sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, e não haverá entre vós praga, quando eu ferir a terra do Egito. Todo mundo já leu esse texto, quem sabe até assistiu os filmes que mostram esse momento. Deus vem com braço de juízo, o anjo destruidor passa sobre o Egito, na casa em que não havia sangue. Não importa se lá dentro morava um servo, ou se lá dentro morava aqueles que era considerado Deus ou filho de deuses, o faraó. Não importa, se não havia sangue, havia morte naquela casa. Mas na casa das choupanas simples, dos escravos, onde havia sangue, aleluia, o texto diz: nem um cachorro latiu. Não houve morte, houve livramento, aleluia. Nenhum primogênito morreu na terra de Gósen, porque ali havia o sangue. Um cordeiro foi morto para que aquele povo pudesse viver. E agora no outro dia, enquanto havia sepulcros sendo abertos em todas as casas do Egito, na terra onde morava o povo de Israel, houve livramento. Havia gratidão, porque havia também sangue, aleluia. E agora Deus, que poupou os primogênitos por causa do sangue, por causa do cordeiro que foi morto, Deus disse uma coisa: aqueles que eu poupei, aqueles que foram libertos pelo sangue, são meus. São meus. O sangue foi derramado por eles, o preço foi pago por eles, eu guardei a vida deles,
e agora eles são meus. E eu tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos. Que coisa extraordinária, irmãos. Porque numa choupana simples de um escravo, porque houve obediência e o sangue foi espalhado nos umbrais da porta e no portal em cima. Ali não houve morte, ali houve vida, ali houve livramento. Ali Deus simplesmente fez algo extraordinário. Naquele que acreditou no poder do sangue, aquele que obedeceu à ordem de Deus, agora estava com seu filho nos braços, agradecendo a Deus pelo livramento, enquanto em muita casa grande do Egito havia choro, havia pranto, aleluia. Não era bastante só concordar com a ordem de Deus, era preciso executá-la. Mas todo aquele que acreditou, que obedeceu, que passou o sangue, naquela casa houve livramento. Mas Deus diz assim: todo aquele que eu poupei, todo aquele que pelo sangue foi livre, é meu. É meu, aleluia. E aí nós entendemos uma coisa, queridos: redenção não apenas livra da morte, redenção gera pertencimento, redenção gera posse. Você está entendendo? Deus está dizendo muito claramente na sua palavra: o que eu paguei é meu, o que eu livrei é meu, e o que o sangue livrou é meu, o que eu deixei de matar é meu, o que eu paguei por ele é meu, ele me pertence, aleluia. Deus não exige antes de comprar, porque Deus não trabalha com o material dos outros. Deus compra para usar depois. Deus não usa quem ele não compra. Deus não trabalha com material alheio. Primeiro ele compra, depois ele usa. Agora, o que não pode escapar ao nosso entendimento nesta noite é: salvação não é apenas livramento, é transferência de propriedade. Quem foi salvo pertence. Quem foi comprado é dele. E aí você pode dizer: não, pastor, mas isso é coisa lá do Antigo Testamento. Não, senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 em diante, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, aleluia. Nós vivemos numa época que a cantiga é o seguinte: meu corpo, minhas regras, minha vida, ninguém manda em mim, quem manda sou eu. Mas eu tenho uma notícia para quem pensa assim: se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você não pertence mais a você mesmo, porque redenção gera transferência de propriedade, gera pertencimento. Se ele pagou o preço por você, você é dele. Você é dele, aleluia. A pergunta não é: o que é que eu vou fazer com a minha vida? Como assim minha vida? Você não tem mais vida. A vida agora é dele. O que é que eu faço com o meu corpo? O que é que eu faço com o meu destino? Nada, você não tem mais isso. Aleluia. Essa é uma verdade que não pode escapar ao nosso entendimento. Ele disse claramente: no dia que eu paguei o preço por todos esses primogênitos, eu os comprei, eles agora são meus. Tem alguém aqui que foi comprado pelo sangue de Jesus? Levanta a mão aí. Oh, que maravilha! Olha só, o anjo tirou a foto
Porque agora você não pode dizer agora, eu faço o que eu quero, agora eu faço... Não, quem levantou a mãozinha aí e entendeu que foi comprado, então você pertence a Ele, aleluia. Do seu trono de glória, o Cordeiro nos contempla nesta noite, aleluia. E Ele pode olhar para cada um aqui, e dizer, eu paguei por aquele, eu comprei aquele ali eu tirei da sarjeta, aquele outro eu paguei por ele, aquele eu derramei meu sangue por ele, esse daqui da frente é meu porque eu paguei, aquele de lá eu comprei, esses aqui pertencem a mim, porque eu paguei o preço por cada um deles, aleluia. Às vezes o crente está meio incomodado porque tem uma perseguição, alguma coisa. Ele diz assim, não, mas crente tem dono. Tem, crente tem dono. Mas isso não quer dizer só que ninguém pode mexer comigo. Isso quer dizer que eu não tenho mais autonomia. Porque se ele pagou, é dele. E se é dele, quem decide o que fazer é Ele. Quem diz onde usar é Ele. Quem diz para que serve é Ele. Quem diz qual é o destino é Ele. E nós não podemos mais fugir desta realidade. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, a notícia para você hoje é esta: seu corpo é dele, sua vida é dele, seu destino é dele, seus dons são dele, seu caminhar é dele, suas amizades, ele é que decide, para onde você vai é ele quem diz, as regras são dele, o corpo é dele, e tudo é para a glória do nome dele, aleluia. Essa é uma verdade muito importante para nós entendermos, queridos. Porque uma vez que Ele pagou o preço por nós, Ele agora pode dizer com toda a propriedade, é meu. O problema é que ainda tem crente por aí, que por não entender isso, acha que ele foi comprado, mas ainda continua ditando as regras. Não, Jesus me comprou. Levanta a mão, adora a Deus pelo sangue, pelo sangue. Isso é lindo de cantar, mas é mais bonito de viver. Porque não adianta levantar a mão e dizer, eu fui comprado pelo sangue, e quando sair por aquela porta dizer assim, a vida é minha, pastor não manda em mim, ninguém diz o que eu vou fazer, eu vivo do jeito que eu quero. Se você foi comprado, a notícia para você nesta noite é, você pertence àquele que pagou o preço pela sua vida, aleluia. Aquele que o redimiu, aquele cujo sangue foi derramado em seu favor, aquele que morreu em seu lugar, Ele pagou o preço para que você pudesse pertencer a Ele. Aleluia. Esta é a realidade. O apóstolo Paulo está navegando no meio de uma tempestade. Parece que tudo vai se acabar, mas ele tem certezas no coração. Quando o povo acha que o navio vai a pique, Atos capítulo 27, e que está tudo acabado, ele diz assim, o Deus de quem eu sou, e a quem eu sirvo, me disse que não vai morrer ninguém aqui desse navio. Tem gente que pensa que a segurança que ele tem é não, porque eu sou dono da minha vida, dono do meu nariz, dono do meu destino. É nada, rapaz. Se você fosse dono disso aí, você não teria segurança alguma. A segurança do crente é, a minha vida é dele, o meu destino é dele, a minha segurança é com ele, quem cuida de mim é ele, quem diz para onde eu vou é ele, porque eu sou propriedade dele. Aleluia. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, dê um sinalzinho com a sua mão assim, segura a sua mão no alto assim, e diga assim, Ele me comprou, eu sou dele.
Você não pertence mais a você, você pertence a Ele, aleluia. Agora, uma coisa extraordinária, você continua lendo o texto, e ele diz assim: eles são meus, porque meu é todo primogênito. Ele disse no verso 17: mas eu tomei os levitas no lugar dos primogênitos. E ele diz assim no verso 18: eu os consagrei. Verso 19 ele diz: eles são dados a Arão para fazerem o serviço. Porque a segunda coisa que precisamos entender é: aquele que foi comprado pertence a Ele, e aquele que pertence a Ele é separado para servir. Deus não compra crente para botar em prateleira. Deus não compra crente para guardar para uma outra época. Deus não compra crente para botar em cofre. Deus compra crente para usar. Aleluia. Deus compra crente para servir. Deus compra crente para trabalhar. A gente é que tem umas ideias de que compra um negócio e deixa guardado, né? Gente que compra uma roupa: não, essa aqui é para o Natal de 2026, não sabe nem se está vivo ainda. A minha sogra, que já está lá com Jesus, comprava assim uma coxa, comprava assim umas panelas, deixava guardado. 5, 6 anos depois a gente ia ver no guarda-roupa: e essa coxa? Não, isso eu comprei e estava lá guardado. Mas Jesus não faz isso não. Ele diz assim: eu comprei e é para usar. Eu comprei e vai ser entregue por serviço. Eu comprei, então agora vai servir. Eu comprei, vou botar para trabalhar para mim. Aleluia. A palavra que é usada para separar os levitas fala exatamente de alguém que foi distinto para uma determinada obra. Todo o povo era de Deus, mas levita era para trabalhar. Alguém da tribo de Benjamim, de Judá, podia até ficar em casa sem fazer muita coisa, mas o levita acordava e dizia: eu tenho um serviço para fazer, eu estou trabalhando para o Senhor, eu fui chamado para servir, eu fui chamado para ser usado. Todo sacerdote era levita, inclusive o sumo sacerdote. Eu estou lendo a Bíblia, né, na sequência, desde o início. Estamos passando aí no livro de Números, já chegando em Deuteronômio. E quando a gente vê a roupa do sumo sacerdote, que coisa linda! Coroa de ouro na cabeça, pedra preciosa no peito, uma roupa branca, lindo. Mas tem uma coisa: Deus não compra ninguém para ser admirado. Deus não tinha sacerdote para ficar bonitinho numa vitrine. Olha que coisa linda o sacerdote. Não. Porque Deus não comprou ninguém para servir de vitrine. Deus comprou para ser usado na sua obra. É meu, vai trabalhar. É meu, tem serviço. É meu, eu vou usar. Deus nos chamou, queridos irmãos, para servir a Ele, aleluia. Se você foi comprado, você tem que ter duas certezas na sua mente nesta noite. Primeiro, você é dele. Segundo, Ele lhe chamou para você trabalhar para Ele, para você servir, aleluia. Eu nem gosto de fazer certas coisas porque tem gente que está abusando disso, mas eu vou fazer para você fazer uma pergunta para o seu vizinho. Olhe para ele com muito carinho e pergunte assim: você está sentado ou está servindo? Porque hoje nós vivemos uma época que tem gente que vem para a igreja só para estar sentado. Tem uns que ficam sentados lá embaixo. E me perdoe a liberdade, mas tem uns que são mais bonitos e ficam sentados aqui em cima.
Mas Deus não nos chamou para sermos vistos. Deus não nos chamou, olha que coisa linda, que sacerdote lindo, olha que coroa linda, olha que peitoral lindo. Não, Deus nos chamou para o serviço. Deus nos chamou para nós fazermos a sua obra, porque a nossa identidade não vem da nossa performance, mas vem da nossa redenção. Se Ele comprou, é dele e vai trabalhar para Ele. Se você pertence a Deus, Ele quer que você o sirva, aleluia. E não é porque você serve bem que você pertence, é porque você pertence que você deve servir bem. Aleluia. Porque eu não sei você, mas se eu vou numa loja e compro uma coisa, e quando chego em casa eu testo e não serve, eu devolvo. Você compra uma coisa, chegou em casa, testou, não está funcionando. Não, mas está bom, eu não quero prejudicar o vendedor, eu paguei, não está funcionando, mas deixa aí. Você faz isso? Tem alguém aqui que faz isso? Não, né? Até o direito do consumidor protege você. Se testou, se não testou, mas chegou em casa, ligou, não funcionou, devolve. Porque se você comprou e não está funcionando, não serve. Isso é bonito para a gente cobrar do vendedor que vendeu um negócio que não presta. Mas se coloque no lugar de Deus. Ele está dizendo assim: eu comprei, paguei um preço caro, e agora vai ter que funcionar, vai ter que trabalhar, vai ter que render. Porque esse negócio de comprar, pagar caro e ficar encostado porque não funciona, não é para mim não. Glória a Deus. Quem está entendendo que foi comprado pelo sangue para servir, quem está entendendo que se pertence a Deus é para trabalhar, aleluia. Então veja que nós fomos chamados para o serviço ativo, aleluia. E aqui há algumas verdades que nós temos que engolir, mesmo que tenha que fazer um esforçozinho para ela descer. Cristianismo não é consumo religioso. Você não veio à igreja para ser agradado. Não, eu vou para aquela outra que o ar-condicionado funciona melhor. Não, eu vou para aquela outra que eu gosto mais das músicas de lá. Mas aquela outra agora tem um departamento infantil de primeira para os meus filhos, eu vou para lá. Cristianismo não é consumo religioso. Um dia eu estava na porta da igreja, aí terminou, era um culto de oração, terminou aquele momento de oração, aí lá vinha um irmão todo apressadinho, já com uma toalhinha assim na mão, e uma roupa assim, bem esportiva. E aí, meu irmão, o culto não terminou não. Eu disse: não, já dei uma oradinha, agora eu vou ali na academia fazer um exercíciozinho. Então é mais ou menos assim, tem uma horinha de ir na igreja, aí tem outra hora de ir na academia, depois eu vou no shopping, depois eu ligo a Netflix e vou assistir o resto da noite. Não funciona assim não, meu irmão. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, Ele lhe chamou para você trabalhar para Ele. Deus nos chamou-nos para consumir alguma coisa que nos agrade, não. Todo salvo foi chamado para um serviço. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, um texto que eu citei já hoje à tarde ali, é um texto tão rico. Nós dizemos muitas vezes: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha que coisa linda. Mas se é adquirido, se é santo, se é eleito, se é sacerdote, é porque tem uma função. E ele diz: você é tudo isso para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos separou do mundo, assim como os levitas foram separados. Um levita não podia viver do jeito que quisesse, não podia fazer o que quisesse. Mas Deus não nos separou para vivermos numa redoma espiritual. Deus nos chamou para servir a Ele.
Em João capítulo 17, eu acho extraordinária a oração sacerdotal de Jesus. E ele diz assim no verso 14: eu tenho lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você entende que assim como Jesus não é do mundo, você também não é? Mas ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Glória a Deus. Nós fomos chamados para seguir Jesus. Não é isso que nós estamos aprendendo desde o início? Só que seguir Jesus é uma coisa muito simples de entender, mas que a gente às vezes quer perder a percepção disso. Seguir Jesus é o seguinte: para onde ele vai, eu vou. O que ele faz, eu faço. Para onde ele caminha, eu caminho. E Jesus disse exatamente isso: assim como tu me enviaste ao mundo, Pai, eu também os enviei ao mundo. Aleluia. Nós fomos separados do mundo, separados para não viver como mundanos, mas nós fomos direcionados ao mundo para nós sermos a influência que este mundo precisa. Aleluia. Chamado não é misticismo, chamado não é conforto, chamado é serviço. Todo salvo tem uma vocação, e a vocação é fazer aquilo que ele nos comissionou para fazer. Há uma verdade grandiosa nesse texto em Princípios: todos a quem Deus comprou são dele, e todos os que são dele, ele usa para um serviço na sua obra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Isso significa dizer que nós não escolhemos para onde ir, nem escolhemos o que fazer, mas ele é que nos chama e decide o que nós iremos fazer. Aleluia. Na história da Bíblia há muitas pessoas que têm um chamado de Deus, que elas não entenderam a princípio, mas quando entenderam, viram a grandiosidade do chamado de Deus na sua vida. E em toda a história da igreja é assim. Se você já leu o livro O Intercessor, se você não leu, eu recomendo que você leia. E se você é alguém com chamado para oração, é obrigação ler este livro, O Intercessor. Editora Vida, Norman Gruber, eu acho que é o autor. Ele fala de um homem que foi chamado por Deus, e Deus exigiu dele, para provar a sua obediência, coisas que eram impossíveis. Deus exigiu que ele andasse sem chapéu, numa época que nenhum homem decente andava sem chapéu na rua. E todo mundo olhava para ele, e ele, ai meu Deus, e agora? Mas Deus estava testando a obediência dele. E Deus depois disse: você vai ser missionário na África. Só que a sua esposa, ele tinha casado há pouco tempo, a sua esposa tinha acabado de ter um filho. E Deus disse a ele assim: dê o seu filho para alguém. Deus não disse assim: deixe ele para alguém ir criando, depois devolve. Deus disse assim: dê o seu filho para alguém. E ele deu. E ele foi ser missionário na África. Quando ele chegou na África, isso é uma história para crente, irmão, porque quem não é crente nem acredita nessas coisas. Quando ele chegou na África, Deus disse assim: peça
a quantidade de pessoas que você quiser, porque como você me deu seu filho, eu lhe darei quantas almas você pedir aqui nesse continente. Aleluia. A obediência, queridos, é uma coisa que parece dura hoje, mas Deus tem recompensa para os obedientes. A obediência agrada a Deus, e na realidade a obediência não era para ser nada difícil para os crentes, porque se eu sou dele, quem manda é ele, quem diz para onde ir é ele, quem diz o que fazer é ele, porque eu pertenço a ele. Lá na África foi exatamente na época que a peste negra atingiu praticamente a população do mundo todo. Deus disse a Howard Hughes, que é o nome do intercessor: ninguém morrerá na missão. Nas aldeias ao redor, muita gente começou a morrer. Aí os curandeiros foram lá na missão. E aqui, alguém morreu? Não, ninguém morreu aqui. Nem vai morrer? Não, aqui Deus disse que não vai morrer ninguém. Mas lá está morrendo todo mundo. E vocês, porque não pergunta aos feiticeiros? Eles consultaram os espíritos. Eles disseram que isso é coisa nova, não é da época deles, eles não podem fazer nada. Pois aqui na missão, ninguém vai morrer. E ele disse, olha, todo dia era uma fila de gente. Já que ninguém morre na missão, eu vou morar na missão. Durante o dia, tirava os bancos, o povo dormia, a igreja cheia de gente, terminava culto matutino para todo mundo, e Deus livrou todos os que foram para aquele lugar da morte, e agora a igreja estava cheia, que não cabia mais de gente, porque eles entenderam uma coisa: onde Deus determina a vida, não a morte. Mas isso aconteceu porque um homem resolveu obedecer a Deus e servi-lo onde ele mandou, entendendo que ele é meu dono, ele é quem manda. E só para dar um spoiler do final do livro, o filho, depois já adulto, sem nem saber que ele era o pai, vai ser diretor na faculdade teológica que ele funda, e terminam trabalhando juntos o resto da vida, porque Deus sabe trabalhar, meu Deus sabe trabalhar. Nós precisamos entender uma coisa nesta noite: Ele nos comprou e nos deu uma ordem: vá trabalhar para mim. Crente que não serve a Deus não entendeu o seu propósito. Crente que não serve a Deus não faz ideia quem é o dono dele. Crente que não serve a Deus está aí perdido, sem saber o que fazer, porque não entendeu quem você é. Você é do Rei, você é do Deus Todo-Poderoso, você é propriedade dele, e ele pagou o preço para que você sirva aqueles a quem ele determinar. Aleluia. Agora, a coisa mais extraordinária que eu acho no texto, se você acompanhar o final do verso 19, ele diz assim: porque eu entreguei os levitas para fazer o serviço dos filhos de Israel, para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo. Os levitas, eles foram tomados no lugar dos primogênitos, eram substitutos, mas eles foram tomados para representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. E qual era o objetivo desse trabalho? Deus disse claramente: primeiro, para fazer expiação. Toda obra de sacrifício era eles que faziam. E porque eles iriam fazer expiação, ele disse: para que não haja praga no meio do povo. O ministério levítico protegia a comunidade, protegia o povo de Deus. E aqui onde nós precisamos entender o princípio disso para a nossa vida. O serviço fiel que você faz para ele protege o povo
Porque você e eu fomos chamados para ser uma solução de Deus para proteger a igreja, a terra, a comunidade e todas as coisas. Quer ver como se entende isso? Quando a igreja fielmente ensina a palavra, isso protege o povo da heresia, protege o povo de se desviar. Quando alguém intercede com fidelidade, isso protege a igreja de ataques, de frieza espiritual. Quando alguém canta e conduz o povo de Deus em adoração, isso protege o povo contra a distorção da atenção, contra a dispersão no culto. Quando a igreja disciplina ou prega a verdade, isso protege inclusive a sociedade da corrupção moral. Então há um princípio muito importante aqui. O serviço que Deus chamou você para fazer, o serviço que Deus chamou você para realizar para Ele, é uma solução de Deus para este povo, para este tempo, para esta geração. Às vezes pesa sobre nós trabalhar, fazer o serviço, estar à frente. Às vezes, irmão Alisson, pesa a liderança sobre a nossa vida. Mas não pare, não me entregue, não ceda, porque o seu serviço fiel é um remédio de Deus para esta geração. Porque o seu serviço fiel, pastor, é uma solução de Deus para esta geração. Porque o seu serviço fiel, meu irmão, é Deus agindo em favor desta geração, aleluia. Há uma igreja que intercede. Se essa igreja parar de orar, toda a nação sofrerá as consequências da paralisação desse serviço fiel. Há uma igreja que defende a verdade, há uma igreja que ensina a palavra, há uma igreja que estabelece os princípios de Deus nessa terra. E se ela parar de fazer isso, toda esta nação sofrerá as consequências. Então entenda, o que Deus lhe chamou para fazer é o remédio dele, por intermédio da sua vida, para esta geração que aí está, aleluia. Deus disse: eu dei os levitas para trabalharem, para que não haja praga, para que não haja destruição, para que não haja exterminação do meio do povo, porque nós fomos chamados para ser os representantes de Deus, para que em nome dele nós possamos fazer uma obra extraordinária nesta terra, aleluia. O povo não gosta de crente, coloca os crentes enlatados por aí, mas a grande verdade é que esta terra precisa dos crentes, precisa da intercessão, precisa do ensino, precisa do louvor, precisa do seu serviço, aleluia. Hoje estão botando a gente em lata, mas amanhã chega e diz: irmão, ore por mim. Num dia estão dizendo não vale nada, mas no outro dia diz: irmão, leve meu pedido lá na igreja, porque eu estou sofrendo, eu estou morrendo. Mas os crentes oram, aleluia. Deus ouve, Deus responde. Então nós somos instrumentos de Deus para esta geração, aleluia. Quando o inimigo quiser soprar no seu ouvido dizendo: pare, não está servindo, ninguém está vendo, não está funcionando, não pare, porque você é solução de Deus, seu serviço é proteção de Deus para este povo. Às vezes nós nem sabemos o que é que Deus está fazendo, mas o nosso serviço é muito importante. Um dia a esposa de um irmão que na época era meu copastor, ela disse que estava em casa orando, cedinho, o sol estava nascendo, ela estava lá de joelhos orando. E quando ela está orando, Deus disse assim: ore pelo pastor Neto.
Aí ela, como crente obediente, começou a orar: Jesus, abençoa o pastor Neto, abençoa o teu servo, Jesus, abençoa a família dele, abençoa a casa dele. Agora, por trás da oração, porque a gente ora com o espírito, mas às vezes a mente está trabalhando em paralelo, né? A mente por trás estava fazendo uma pergunta assim: mas Deus, quem é o pastor Neto? Porque ela não sabia nem quem era. Mas Deus disse: ore. E ela disse: Deus abençoa o pastor Neto, abençoa o teu servo, Jesus, abençoa. E Deus, quem é o pastor Neto? Quando ela estava no final da oração, o Espírito disse assim: o pastor Neto de tal cidade. Aí ela encerrou a oração, fez o café, foi trabalhar. Quando chegou no trabalho dela, ela disse: olha, eu estava orando e aconteceu isso, mas eu nem sei quem é esse pastor Neto dessa cidade. Aí a companheira, a colega de trabalho dela disse assim: mas seu pastor conhece, que outro dia eu fui numa vigília e ele estava lá junto com esse pastor. Aí, enquanto isso, eu estou trabalhando durante o dia. Trabalhava como representante comercial na época. Estou no carro, me veio aquela vontade de ir no Templo Central, lá no Alecrim. Fazer o quê? Não sei, mas me deu aquela vontade. Irmãos, Deus, às vezes Ele fala claramente, às vezes Deus dá assim uma ordem que parece só um sopro de vento, mas obedeça. Você é dele, você pertence a Ele. Quando Ele mandar, vá. Quando Ele ordenar, faça. Aleluia. Eu fui, estacionei, desci, peguei o elevador. Quando abri a porta do elevador no primeiro andar, quem é que eu dou de cara? Pastor Neto. Pastor Neto, pai do senhor, tudo bem, tal e tal. Conversei. Aí ele disse: ó, tal dia agora, próxima semana, dá para você ir lá pregar? Eu digo: dá. Aí eu disse: pronto, o número do senhor ainda é o mesmo? Ele disse: não, eu troquei o número do celular, anote o número novo. Aí eu anotei, marquei na agenda, olhei para um lado, olhei para o outro. Não tem mais nada para fazer aqui não. Fui embora. Quando eu chego em casa na hora do almoço, o telefone toca, era a irmã. Pastor Kleber, aconteceu assim, assim. O senhor tem o telefone do pastor Neto? Não fazia meia hora que eu tinha pego o número dele. E ela disse, aí eu disse, ela contou o que aconteceu. Eu disse: eu vou pregar lá a próxima semana. Depois eu vou com o senhor. Aí ela foi junto com a irmã Dione. Enquanto eu estava lá, Deus levantou aquela irmã, foi lá no pastor e disse assim: você disse que eu não lembrava mais de você. Você disse que eu não sabia nem onde você estava. Você disse que eu havia me esquecido de você. Mas eu levantei quem você nem conhece para orar por você. Aleluia, aleluia. Você pode adorar esse Deus maravilhoso. Ele sabe quem é você, Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe o que você passa, Ele conhece quem é você, e Ele levanta gente para te abençoar, sem você nem saber quem Ele é. Mas quando Deus levantar você para abençoar alguém, seja obediente, vá, ore, interceda, ajude, faça. Não deixe de cumprir o que Deus lhe mandou para fazer, porque o serviço fiel que você presta a Ele é remédio de Deus para esta geração. Deus trabalha por meio de nós em coisas que nós nem entendemos, aleluia. Deus disse: eu dei os levitas para um serviço, para evitar a praga, para eles trabalharem como proteção para este povo. Quando nós entendemos isso, trabalhamos melhor para Jesus. Você não canta só para agitar o povo, você canta para ministrar ao coração. Às vezes um cântico é o bálsamo que alguém está precisando. Você não serve aqui tocando ou fazendo outra coisa só por servir. É trabalho de Deus que tem solução para a vida de pessoas. Aleluia. Às vezes o que parece tão simples, o que não parece nada, é Deus usando cristãos omissos,
são um problema. Porque quando o cristão se omite, o povo para quem ele devia trabalhar sofre. Há lugares onde a igreja faria um favor se mudasse de endereço. E há lugares onde, se a igreja saísse, o povo ia chorar amargamente. Há igrejas que são bênção, que transbordam por todas as janelas. Há igrejas que não servem onde estão e são um problema. Por isso, nesta noite, nós temos 3 verdades que não podem sair do nosso coração. Se Ele comprou, é dele. Se é dele, é para servir a Ele. E se é para servir a Ele, é para ser bênção de Deus para aqueles a quem nós trabalhamos e servimos. Aleluia. Quando o crente entende isso, entende que esse é o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, a primeira carta, ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque lá no capítulo 1, verso 1, ele disse: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. No verso 17 ele diz: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Ele sabe para que foi chamado. Então no capítulo 9, o verso 16 ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por quê? Porque eu fui chamado para isso, eu só sirvo para isso, meu propósito é esse, meu chamado é esse, eu vivo para isso, meu resultado de vida, meu sucesso de vida é isso. Samuel foi chamado para ser profeta de Deus, intercessor pela nação. Quando ele está encerrando o seu ministério, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, as pessoas chegam para ele e dizem assim: Samuel, você está entregando, você não vai ser mais o líder, mas por favor, Samuel, pelo amor de Deus, não deixe de orar por nós. Porque quem foi chamado para orar, queridos, é uma ponte entre Deus e as necessidades do povo. Tem gente que Deus mesmo disse: olha, se esses aí estivessem diante de mim. Tem gente que Deus conhece como intercessores. E Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ele está entendendo: se eu parar de fazer o que eu fui chamado para fazer, eu não estou só parando não, eu estou pecando, eu estou deixando de ser quem eu sou, eu estou deixando de fazer o que eu fui chamado para fazer, porque meu chamado é esse, e eu preciso cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer. Aleluia. Quantos aqui estão que foram comprados pelo sangue de Jesus? Você entende que se você foi comprado, você pertence a Ele. Você já perguntou a Ele o que quer que você faça? Você já perguntou a Ele o que é o seu chamado? E se você já entendeu qual é o seu chamado, então trabalhe para Jesus. Porque não fomos comprados para viver de qualquer maneira, mas para trabalhar para Ele. E Deus usa cada um da maneira como Ele quer. Mas a melhor coisa que existe é um crente obediente. Porque um crente desobediente é um perigo. Os companheiros de Jonas que o digam. Um crente desobediente traz prejuízo para ele e para quem está ao redor dele. Se você conhece um crente desobediente, não se junte com ele, não ande com ele. Se você estiver sentado perto dele aí, dê uma disfarçada. Aqui só tem crente obediente, né? Porque crente desobediente é um perigo, irmãos. Mas crente obediente é uma bênção de Deus onde quer que ele esteja. Aleluia. Quando eu saí da cidade de Galinhos, onde eu pastoreei por quase 6 anos,
e fui para o distrito chamado Gravatá, bem próximo de Ceará-Mirim. Ouça só, eu já estou concluindo. Foi bem no meio entre a primeira e a segunda onda da pandemia. Em Galinhos, mesmo no meio da pandemia, a igreja pastoral era vizinha à casa pastoral. Então o irmão chegava e dizia: pastor, o dízimo, e jogava por cima do muro ou botava na caixa de correspondência. Mas quando eu vim para Gravatá, não tinha casa pastoral. Eu fui morar a 10 quilômetros de distância da igreja. Os irmãos não sabiam nem onde era a casa do pastor, e nem tinha intimidade, nem coisa nenhuma, e a igreja estava fechada. Aí chegou um dia que tinha assim um quarto de vitamilho e um ovo. Tomamos café. Mas na noite anterior a gente tinha feito uma vigília de oração. Porque crente, quando entende, queridos, se você é dele, ele cuida. Se você trabalha para ele, ele paga. Se você obedece a ele, ele supre. Aleluia. Deus tem compromisso com aqueles que obedecem ao seu chamado. Aí quando terminou, a gente estava fazendo, era um domingo pela manhã, tinha a EBD online, né? Eu na minha casa, o pastor Abidene na casa dele, fizemos aquela EBD, terminou. Com pouco tempo, o telefone tocou. Era um crente que eu conhecia, era amigo nosso desde a época de solteiro, mas fazia pelo menos uns 10 anos que eu nem sequer ouvia ou falava com ele. E ele disse: oi, pastor Kleber, tudo bem? Tudo bem. Você está em Galinhos? Não, já saí de lá. Ele disse: pastor, eu sei que o senhor está precisando de alguma coisa. Eu não sei o que é, mas porque nessa madrugada eu sonhei com o senhor. Eu sonhei com você e com a irmã Dione. Diga aí a chave do seu Pix, né? Ou coisa maravilhosa que inventaram foi esse negócio de Pix, né? E aí quando deu mais uns minutinhos, o telefone fez plim. A igreja estava fechada, mas o supermercado estava aberto. Chega, irmã Dione, vamos fazer a feira por mês, porque Deus chegou com providência. Aleluia. Oh, coisa maravilhosa. É crente obediente, é crente que atende. Deus conta com o seu serviço para fazer uma grande obra. Aleluia. Coloque-se de pé, por favor. Deus conta com o seu serviço. Seu serviço é para evitar praga. Seu serviço é para evitar destruição. Seu serviço é para evitar derrota. Seu serviço é para Deus ser glorificado. Deus chamou você para ser usado, para que Ele, através de você, faça uma grande obra. Quando nós saímos daqui nesta noite, precisamos sair repetindo essas verdades no coração. Ele me comprou, eu sou dele. Ele me chamou para trabalhar. Meu serviço é um remédio de Deus para esta geração, é solução de Deus para proteger este povo, porque nós fomos chamados para servir a este Deus maravilhoso. Agora tem uma coisa que a gente precisa compreender para terminar. Os levitas eram substitutos, mas temporários. O trabalho deles era temporário. Mas um dia Deus pegou o primogênito maior e disse: esse vai ser o substituto de todos. Deus pegou o primogênito maior. Deus disse: os primogênitos são meus, mas eu vou pegar o meu primogênito e eu vou dar para substituir cada um deles. Aleluia. Ali na cruz, o primogênito de Deus foi o substituto em meu lugar, em teu lugar. Aleluia. Ele pagou o preço. Ele agora é o sacerdote perfeito. Aleluia. E ele fez isso para que eu e você
pudéssemos servir a Ele. Eu não sou aceito porque eu mereço ou por causa do meu serviço, mas porque o substituto de Deus assumiu o meu lugar. O primogênito de Deus foi sacrificado em meu lugar e por isso eu sou aceito por Ele. Eu posso servir a Ele, eu posso ser instrumento dEle para esta geração. Se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não foi comprado por Jesus, na realidade Ele já pagou o preço por você. Está precisando só você dizer: então eu aceito ser comprado, então eu aceito que o preço foi por mim. Aleluia. Se há alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, o preço já foi pago por você. Ele já morreu por você. Você só precisa entender esta verdade e se render a Ele nesta noite. Se alguém que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente, correndo, rápido, não perde tempo não. E se há alguém aqui que Jesus já pagou o preço por você e você se desviou, se afastou dele, para onde é que você vai se você pertence a Ele? Se você foi comprado por Ele, você precisa entender, você é dele e Ele não abre mão de você. Aleluia. Há alguém que está afastado de Jesus, vem aqui à frente. Vem, eu quero orar por você. Você pertence a Ele. Aleluia. Levante a mão de novo aí. Quem já foi comprado pelo sangue de Jesus? Levanta a mão, por favor. Se você foi comprado, aleluia. Nós precisamos sair daqui com esta certeza: eu sou chamado para servir a Ele, e o meu serviço, Deus conta comigo para ser um resultado, para obter um resultado nesta geração. Aleluia. Se alguém está aqui nesta noite, você é crente, não está desviado não, você está na igreja, mas você não está servindo, você está sentando. Você não entendeu que foi comprado para trabalhar, você veio só para aproveitar a festa. Deus me trouxe aqui nesta noite para que você entenda: você não pertence a você mesmo, sua vida não é sua, seu tempo não é seu, seus dons não são seu. Deus não pagou para você ficar na prateleira. Deus não chamou você para deixar guardado no armário. Deus quer você trabalhando, Deus quer você servindo, Deus quer você sendo usado. Se você quer nesta noite, aleluia, dizer: Deus, eu não estou trabalhando não, mas eu quero agora me render para trabalhar para Ti. Se você que não está fazendo nada para Jesus, nesta noite quer romper com essa inatividade e dizer: eu quero servir ao Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está parado, você que não sabe nem qual é o seu chamado, você que não entende nem o que é que Jesus chamou para você fazer, mas você quer servir, você quer se render, você quer trabalhar, você entende que não pode ficar parado, porque pertence a Ele. Se há alguém assim nesta noite, vem aqui na frente nesta noite, eu quero orar por você. Aleluia! Oh, que coisa linda! Todo mundo está servindo, todo mundo está trabalhando. Aleluia! Se Deus te chamou, Ele conta com você. Teu serviço não é coisa nenhuma, teu serviço é remédio de Deus, teu serviço é proteção de Deus, teu serviço, por mais simples que pareça, é instrumento de Deus para esta geração. Aleluia. Deus disse: eles foram dados a mim para evitar a praga, para evitar a destruição. Se você é de Deus, Ele te chamou para servir.
Quantos foram comprados por Jesus? Segura a mão em cima aí. Se você foi comprado por Jesus, a pergunta é: Deus pode contar com o seu serviço? Deus pode contar com o seu serviço? Deus pode contar com a sua obra, com o seu trabalho para Ele? Eu quero orar por você nesta noite. Estou concluindo para devolver o trabalho para a direção. Onde você estiver, curva a sua cabeça e faça uma oração. Mas na sua oração tenha coragem de dizer assim: Deus, eu vou, me mande. Deus, eu faço, me ordene. Deus, eu entendi o meu chamado. Eu achava que era meu, eu achava que era dono do meu nariz, do meu destino, mas hoje eu entendi. Deus, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Usa-me como quiseres, manda-me onde quiseres, faça de mim o que quiseres. Querido Pai, nós te louvamos. Como tu és grande, Senhor, como tu és grande. E mesmo sendo tão grande e tão maravilhoso, resolveste comprar gente tão pequena, gente como eu, que não tinha nenhum valor aos olhos da sociedade, gente como eu, que não tem família importante, que não tem nada senão a tua graça e o teu chamado, aleluia. Mas nesta noite te somos gratos, porque nos compraste, pagaste um preço tão alto por nós. Se nos compraste, Senhor, somos teus, pertencemos a Ti. Tira do nosso coração essa ignorância rebelde, que quer dizer que eu faço o que eu quero, que quer dizer que eu mando na minha vida. Tire, Senhor, nos dê um coração rendido, nos dê um coração obediente, nos dê um coração submisso. Usa-nos, ó Deus. Não queremos estar na prateleira, não queremos estar mofando no armário, queremos estar no fogo da batalha, queremos estar nas tuas mãos, queremos ser usados, queremos ser instrumentos teus, Deus. Usa-nos como teu remédio para esta geração. Conta conosco, Deus. Conta conosco. Conta conosco, Deus. Somos teus para a tua glória. Usa os teus servos. Levanta aquele que está caído, dá força àquele que está cansado. Usa-nos para a tua glória, para teu louvor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Louve ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.